Fala galera do Terceirão, professor Fernando Shows, para mais uma aula de Sociologia. Na aula de hoje nós falaremos sobre os conceitos chaves, socialização, grupos sociais e movimentos sociais. Mas especificamente nós vamos falar sobre a socialização é variável, interação social, isolamento social, processos sociais básicos, grupos sociais e suas manifestações, grupo primário e grupo secundário, ok? Então, você pode, para começar essa aula, sentar bem certinho aí, pegar a sua caneta, pegar o seu caderno de anotações, porque nessa aula nós teremos muitos conceitos e eu não tenho como fugir. Eu preciso passar esses conceitos para você e para que esse estudo seja bem efetivo, é importante que você anote esses conceitos aí, ok? Então, conceito-chave, socialização. É importante se socializar? Por que nós temos que socializar com outras pessoas? Por que algumas pessoas acabam também se isolando? Por que algumas pessoas acabam tendo um comportamento diferente da socialização? É o que nós iremos ver nessa aula aqui. Então, olha só que bacana. A importância da socialização. O indivíduo isolado do convívio social acaba subsistindo sem estabelecer vínculo. O convívio em grupo é fundamental para estabelecer formas de interação, cooperação e comunicação. A esse processo, a sociologia chama de socialização. Então, para você definir aí, ficar bem bacana no seu material de estudo, você pode pegar e fazer o seguinte, escreve assim, socialização, tá? Quando ocorre o estabelecimento de vínculos, o convívio de grupo, tá? Formas de interação e cooperação e comunicação. Então, dentro da socialização, o que a gente tem? Interações, cooperação e comunicação. Mas como que ocorre a socialização? Existem diversas maneiras, mas eu vou te definir aqui da seguinte forma. A socialização ocorre por meio do seguinte processo. O ser humano ele nasce em um grupo social e assimila regras, hábitos e costumes característicos desse grupo. Então, pensa lá na questão da sua família. Então, você nasceu na sua família e pense que você é descendente de alguma nacionalidade. Os traços culturais que vieram da nacionalidade da sua família vão estar intrínsecos em você, ou seja, estarão em você, seja na sua maneira de falar, seja na sua alimentação ou qualquer outra característica. Pensa assim, no almoço de domingo, tá? Tem alguma comida típica aí que vocês acabam se alimentando no domingo? Com a sua família? Pensa aí. Então, essa é uma forma de socialização, é uma forma de interação, tá? É uma maneira em que ocorre essa perpetuação das sociedades e desses convívios sociais, ok? Então, olha só. Em outras palavras, o indivíduo aprende com outros indivíduos de seu grupo as expressões culturais. Pensa no seguinte, eu vivo isso constantemente em sala de aula. Não tem alguma linguagem, alguma gíria que você acaba usando que talvez alguém mais velho não compreenda? É nesse ponto e nesse aspecto que a socialização ela vai se alterando. Porque conforme nós vamos crescendo e nos desenvolvendo no meio da sociedade, nós criamos novas interações, novas culturas e novas maneiras de viver. Por isso que a socialização ela é um processo, tá? Olha só. Esse processo, como eu estava te falando, esse processo modifica a pessoa, pois a partir do contato com o meio social em que está inserida, assimila regras, costumes, significados e valores, fazendo com que isso se torne parte de seu próprio mundo. Pensa no seguinte, existe alguma coisa que você não gostava, mas a partir do momento em que você passou a conviver com alguns amigos ou um grupo social diferente, você passou a gostar? É só você pensar aí em algum tipo de música, ou até algum alimento, ou algum gosto por um filme. Então, é nisso que a gente está falando. Como a socialização ela é um processo, ela é contínua, ela está em constante alteração. Não tem um padrão.
Os padrões eles são criados conforme as interações vão ocorrendo, mas esses padrões, ao serem criados, também vão sendo quebrados por novas interações e maneiras de socializar. Ok? Tá bem definido para você? Então, olha assim, eu vou te trazer uma curiosidade bem bacana aqui. Escrita e leitura. Na Idade Média, a leitura era principalmente realizada nos monastérios e organizadas pela Igreja Católica. Com a Revolução Industrial, aumentou a necessidade de instrução dos trabalhadores e as escolas públicas se desenvolveram. Foi criada a prensa, que deixou os livros mais acessíveis. Então veja como fatos históricos também acabam alterando a maneira de se socializar. A educação, a necessidade dos processos históricos estão diretamente ligados com as questões das mudanças em que ocorre a socialização nas sociedades do passado e do presente que ocorrerão no futuro, ok? Continuamos então. Olha só, para você entender. Ser humano, socialização, resultado de interações sociais, identidade cultural compartilhada. Então, quando você compartilha, quando você transmite, como no caso eu dei o exemplo lá da sua família e das coisas típicas da sua família, quando você transmite e faz a socialização, nós constituímos o ser humano. Tá tranquilo aí? Então, beleza. Vamos continuar aqui. Aqui na imagem, ó, você pode ver que tem um processo de interação e socialização bem contemporâneo. Tirar uma selfie com alguém é um processo de socialização, ok? Vamos lá. A socialização é variável, como eu estava te falando. Então, eu vou te passar pontos bem importantes aqui. O que é fundamental entender, no entanto, é que o processo da socialização não ocorre apenas na infância. Como eu te falei, não ocorre lá quando você está aprendendo com sua família como socializar, quando as questões culturais. Conforme a gente está passando as gerações, a socialização vai ocorrendo e vai transformando a sociedade e os grupos sociais, que a gente já vai falar lá para frente. A vida inteira, o indivíduo é socializado, aprendendo e reaprendendo regras e valores dos diversos grupos dos quais faz parte em sua trajetória individual. Ok? Então, olha só que bacana. Aqui a gente tem uma imagem de pessoas socializando. Então, a gente consegue observar que eles estão debatendo aqui alguma coisa e isso é um processo de socialização. Vejam quais elementos que a gente pode elencar como partes do processo de socialização. Alimentos, tá? Bebidas, conhecimento e, no caso, a tecnologia é uma maneira moderna, né, contemporânea aí de socializar. Porém, portanto, a socialização varia de sociedade para sociedade, pois algumas regras e valores de certos grupos só valem para eles. Então, não, como eu falei, não existe um padrão sobre esses valores de socializar. Eles alteram, eles mudam conforme a sociedade, conforme o tempo e também conforme o espaço geográfico em que ele está localizado. Resumo de conceito: interiorização. Quando assimilamos as regras de nossa cultura, dizemos que essas regras estão interiorizadas. Interiorização é o sinônimo de socialização. Ó, presta atenção. Por exemplo, quando uma criança deixa de receber ordem dos adultos e começa a se comportar conforme o padrão cultural de seu grupo, é sinal de que ela já interiorizou aquelas regras que lhe foram ensinadas. E é aqui que está aqueles conceitos entre você saber o que é o certo, o que é o errado. Quando a sua educação ela já está efetiva, você acaba interiorizando tudo aquilo que lhe foi socializado durante o seu processo de ensino, aprendizagem e desenvolvimento. Tá tranquilo? Ok? Se você quiser, você pode dar uma pausa nesse vídeo para dar uma respirada, anotar esses conceitos e revisá-los, porque hoje a gente tem bastante coisa para falar. Olha só, resumo de conceito. Etnocentrismo. O que será que vem a ser o conceito de etnocentrismo e como ele está relacionado com o conceito de socialização? Ó, sabemos que o padrão social da cultura é variável. O estranhamento desse conceito é o etnocentrismo, que trata de uma visão, ó, grifa aí que é bem importante, trata de uma visão que toma a cultura do outro como algo menor sem valor errado.
Cultura, a gente sabe, aí estudando, né, filosofia, sociologia, antropologia, que não é algo que a gente menciona valor. Ou seja, existem culturas diferentes, mas é errado eu dizer que existe uma cultura melhor do que a outra. Porém, o etnocentrismo acaba fazendo isso. Então é quando um grupo étnico ou colocando a sua herança cultural ou os seus valores, as suas visões culturais como superiores às outras. Tranquilo? Um exemplo disso, são alguns estrangeiros que ao chegar ao Brasil estranham a cordialidade com quem são tratados. Assim como um exemplo contrário são brasileiros que vão em lugares onde a maneira de tratar é diferente e acabam estranhando isso, tá? Então é uma via de mão dupla aí, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tranquilo? E interação social? O que vem a ser interação social? A convivência em sociedade pressupõe que uma extensa variedade de formas de contratos sociais, tá? Quando entramos em uma loja de sapatos, por exemplo, um vendedor se aproxima para nos atender e acontece um contato social. É nesse contato que está a base da vida em sociedade. Por meio dele, as pessoas estabelecem códigos, relações, identidade de atuação e comportamento. Então, interação social é quando você, dentro de uma sociedade, acaba interagindo com qualquer pessoa, com qualquer grupo social. Tranquilo? Vamos lá? Isolamento social. Então, esse é o momento de você puxar a orelha daquele seu amigo que não está interagindo com o seu grupo. Mas vamos entender um pouquinho o que ocorre o isolamento, ou o que é o isolamento social? É a falta de contrato social, resulta no isolamento, que define pelo corte total ou parcial da comunicação com os outros. Esse fato pode ocorrer com um indivíduo específico, com um grupo, com os membros de uma religião ou até com uma sociedade inteira. O isolamento social pode causar diversos problemas em uma sociedade. Por quê? Porque ele é contrário, né, à questão da interação. Tá bem tranquilo? Vamos lá então? Processos sociais básicos. Então vamos ver aqui alguns processos sociais básicos. Cooperação, ação conjunta entre os indivíduos. Competição, disputa por vantagens. Conflito, relação de tensão social entre os indivíduos. Acomodação, controle por coerção, tolerância, compromisso ou acordo. Assimilação, a alteração dos modos de agir que traz solução para conflitos. Tranquilo? Tá bem aí? Tá. Vamos lá então. Grupos sociais e suas manifestações. Então, marquei alguns pontinhos aqui. As pessoas do grupo se relacionam entre si, dividem o mesmo sentimento de pertencimento, aderem a determinadas regras. É isso que acaba causando, né, essas manifestações desses grupos sociais. Olha só, como que ocorre a interação da sociedade? Interação social. Então, o contato social, tá, mais a modificação de comportamento são resultantes na interação social. Você pode também ver isso de trás para frente, tá? A interação social, ela é resultado da combinação de modificação de comportamento com o contato social. É aquele exemplo que eu te dei lá no começo da aula, tá? Quando você passa a estar junto com um grupo, você acaba aderindo aos traços culturais dele. Quando você adere essa cultura para você, você está fazendo uma interação social. Quando durante muitos anos esses traços culturais, esses traços até de conduta estão em você intrínsecos, né, você acabou socializando, como eu te expliquei lá. Então, vamos caminhar aqui pro finalzinho da aula, tá? Não dormiu ainda, né? Tá aí comigo? Tranquilo. Vamos lá. Grupo primário e grupo secundário. Então, eu tenho que conceituar porque esses dois conceitos são bem importantes, tá? Grupo primário. Suas características são um contato frequente, laços emocionais, etc. Além da família, podemos observar que muitas vezes temos relações duradouras com outros grupos. Por exemplo, uma pessoa que foi criada em uma creche ou abrigo geralmente não tem família, mas seu grupo primário é formado pelas pessoas e pelos funcionários da instituição. Ou seja, grupo primário é quando nós temos interações, socialização, tá, de maneira duradoura, longânima, ok?
Palavra bonita, né? Tá. No grupo secundário, as pessoas também têm vínculos duradouros, mas em menor significado, tá? São exemplos, colegas de trabalho, colegas de escola, vizinhança. Normalmente esse grupo tem uma duração limitada. Ah, professor, mas eu vou ser amigo para sempre dos meus amigos da escola. Pode até ser, mas a interação com todos, conforme o tempo, eu tenho uma notícia para te dar, tá? Mas ela vai se reduzindo. Você pode mudar isso, mas a tendência é que isso ocorra. É só você pensar o seguinte, quando você estava, sei lá, no primeiro ano, segundo, terceiro ano, quando você era bem novinho, você continua tendo vínculo com todos que estavam naquele grupo? Né? Então, por causa disso, isso define o grupo secundário. Então, grupo primário, relações duradouras. Grupo secundário até pode ser duradouras, mas são limitadas e tendem a terminar em um determinado momento. Ok? Bom, para o sociólogo Carl Manning, os processos sociais sempre acabam por aproximar as pessoas, o que resulta na formação de diversos tipos de associação. Por um lado, esse processo pode acarretar no afastamento de alguns indivíduos que formam outros grupos sociais, que se manifestam de forma oposta à do grupo que pertence anteriormente. Esse autor diferencia em agregado social e grupo social. Tá, são dois conceitos também bem importantes, eu preciso defini-los para você. Então pega lá o seu caderno e anota aí o que é cada um deles. O que é um agregado social? É o agrupamento de pessoas com características de ter pouco contato primário e contato social, e sem sentimentos de unidade grupal. Os agregados sociais não são organizados, bem como não possuem hierarquia definida, e os indivíduos que os formam são desconhecidos entre si. Os três tipos de agregados sociais são multidão, público e massa. E aí, grupo social, o que é? Forma de associação humana, que prioriza algumas tradições morais ou materiais. Então, para você entender, tá? No agregado social, não existe esse valor cultural como a gente encontra aqui no grupo social, dessa questão de tradição moral. Já no grupo social, a gente tem essa questão de tradição moral, ok? Porque esse tipo de grupo exista, para que esse tipo de grupo exista, é fundamental que haja interação entre os seus participantes, ou seja, deve haver finalidade. O que é diferente de uma multidão. Por exemplo, quando uma multidão está assistindo um show, você não está interagindo com todo mundo. E mesmo que interaja, não existe essa ligação cultural como num grupo social. Tá? Se você está apenas numa multidão, você está ali por uma finalidade, ou seja, que é para assistir um show, para ver um artista, e quando acabar aquilo, você não encontra mais aquelas pessoas. Ok? Mas um grupo social, ele mantém essas raízes e essas tradições e esse enraizamento social e cultural. Tá tranquilo? Bom, como esse conteúdo é bem vasto, nós separamos ele em aula 1 e aula 2. Essa é a aula 1, tá? E eu já estou finalizando ela com você. Mas para você finalizar esses conteúdos, eu vou passar umas atividades aqui para você que você pode realizar. Você pode fazer as atividades 1 e 2 da página 30, ok? Eu espero que você tenha gostado, tenha se interessado pelo assunto. Eu sou o professor Fernando Shows, agradeço a sua atenção, até a próxima.